Gráfico da função do segundo grau. Nós vamos construir algumas funções de segundo grau representadas no gráfico cartesiano. Temos aqui a primeira função, que é y igual a 2x² mais 5x mais 10. E a segunda função, que é fx igual a menos 3x² mais 4x menos 2. Nós temos que lembrar que para construir o gráfico dessa função, nós temos dois caminhos. Ou construir uma tabela de valores para x e fazer os respectivos valores de y, né, através do cálculo, do uso da fórmula, ou nós podemos seguir esse roteirinho aqui, que é, primeiro, calcular as raízes ou zeros desta função, em seguida, calcular o vértice, né, que tem coordenadas xv e yv, e em terceiro, calcular o valor dos coeficientes a e c. Então, vamos lá, vamos resolver o primeiro exemplo, começando pelas raízes. Para calcular a raiz de uma função de segundo grau, eu preciso usar a fórmula do delta. Então, para isso, eu vou começar a identificar os coeficientes a, b e c. Então, os três números que aparecem aqui, né, na equação, são os coeficientes. Portanto, a igual a 2, o b é igual a 5 e o c é igual a 10. Em seguida, nós vamos aplicar a fórmula do delta. Delta é igual a b² menos 4 vezes a vezes c. Vamos substituir e vamos ter b, que vale 5, 5² menos 4 vezes o a, que vale 2, e o c, que vale 10. Portanto, nós vamos começar o cálculo pela potência. 5², 25. Em seguida, nós vamos descer o sinal negativo e vamos multiplicar esses três números. Então, nós vamos fazer 4 vezes 2, 8, 8 vezes 10, 80. Então, nós vamos ter aí 25 menos 80. E esse resultado é igual a menos 55. Então, eu tenho aqui o valor do delta, que é igual a menos 55. Nós sabemos que quando o delta dá um número negativo, significa que essa função de segundo grau não possui raiz, né? Então, não existe a raiz real, né? Se fosse para resolver somente a equação, nós iríamos responder que a solução é igual ao conjunto vazio, né? Não tem solução para esta equação, né? Mas nós estamos trabalhando com a função e vamos construir o gráfico da função. Então, como não tem a raiz, nós vamos passar para o próximo passo, que é calcular as coordenadas do vértice. Então, temos aqui anotado as informações, o a é igual a 2, o b é igual a 5 e o delta é igual a menos 55. O vértice possui coordenadas xv e yv. Para xv, eu vou utilizar esta fórmula, menos b dividido por 2 vezes a. Portanto, vai ficar menos, aí eu vou pegar o valor de b, que é igual a 5. Menos 5 sobre 2 vezes a. Então, eu vou ter 2 vezes, o a igual a 2, 2 vezes 2. E aí, eu vou ter como resultado menos 5 na linha de cima, e na linha de baixo eu tenho 2 vezes 2, que é igual a 4. E aí, eu tenho menos 5/4, que em decimal corresponde a menos 1,25. Então, tá aqui o valor do xv. Vamos agora calcular o valor de yv, seguindo esta fórmula que tá aqui. Yv é igual a menos delta dividido por 4 vezes a. Então, menos, o delta é menos 55, veja. Então, aí eu vou escrever aqui, menos 55 sobre 4 vezes o a. Então, eu vou ter 4 vezes, o a igual a 2, 4 vezes 2, né? Isso aqui vai dar 8, que eu já vou escrever aqui. Então, eu vou ter menos com menos é mais, eu vou ter mais 55 sobre 8. E aí, fazendo esta divisão, né, do de cima pelo de baixo, eu vou ter como resposta 6,875. Então, tá aqui os valores de xv e yv,
né? Então, tem as coordenadas do vértice igual a menos 1,25 para x e 6,875 para y. Continuando, nós temos aqui anotados os valores do coeficiente A é igual a 2. Para que serve o coeficiente A? Para que serve saber o valor de A? O A é o que nos identifica a posição da curva, a posição da parábola. Se o A for um número positivo, né, um número maior que 0, a parábola tem a concavidade voltada para cima, que é o caso aqui, né? Nesse caso desse exercício, A é igual a 2. Então, a nossa curva, ela vai ficar nesse formato aqui. Em seguida, nós temos o valor do coeficiente C, que é igual a 10. O C é um ponto que fica fixo no eixo Y, tá? Então, aqui no eixo Y, aonde tá marcando 10, eu já vou fazer um ponto, identificar que é o valor do coeficiente C. E temos aqui o valor do vértice, que deu menos 1,25 e mais 6,875. Então, eu vou juntar esses dois. Lembrando que aqui é o valor de x, né, o xv, e aqui é o valor do yv. Então, eu vou ligar esse parzinho, né, xy. Então, x valendo menos 1,25 tá aqui, e o 6,8, que eu deixei desse jeito aqui, aproximadamente nessa posição. Então, com a régua, eu vou localizar aí a união desses dois valores e representar esse ponto. Então, eu vou ligar o menos 1,25 do x, eu venho com a régua e ligo aqui no 6,875 do eixo Y. E aí, eu vou ter um outro ponto aqui. Então, eu já tenho esses dois pontos aqui para traçar a curva. Eu vou precisar de mais um ponto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar a simetria, né? Então, esse ponto é o ponto do vértice, né? Que nós acabamos de localizar, é o V. Nós sabemos que por esse ponto aqui existe um eixo que é paralelo com o eixo Y, que é o eixo de simetria, que nos garante que a distância que existe entre esses dois pontos, né, linearmente aqui, né, essa distância daqui até aqui, também vai existir no caso daqui para frente. Portanto, se eu tenho 0 menos 1,25, eu vou considerar mais menos 1,25 e vou obter, nesse caso, 1,25 mais 1,25 é 2,5. Só que aqui, como está na parte negativa de x, então o número é negativo. E, através deste número, né, com a régua, eu vou encontrar lá em cima o valor do C. Então, eu venho aqui traçando, e aqui na linha do C, eu também vou traçar, para encontrar o ponto. E veja, aqui é o próximo ponto que nós precisamos para traçar essa curva, né? Então, existe essa simetria, que é o eixo de simetria, dos dois lados da parábola. Agora, é só traçar a curva que representa essa função. Então, ela é uma curva que vai ter este formato aqui. Portanto, eu vou pegar o ponto, vou descer até aqui e depois subo, fechando aqui no 10. E veja, a curva, ela não encosta no eixo X e nem corta, né? Ela nem toca no eixo X. Por que acontece isso? Isso vai acontecer toda vez que o delta der um número negativo, né? Então, quando eu estiver fazendo o meu exercício e eu ver que o delta deu um número menor do que 0, eu já sei que essa curva não vai encostar no eixo X. Ou ela está acima ou ela está abaixo, mas ela não toca, certo? Então, eu tenho aqui a curva, falta só determinar o ponto mínimo e o valor mínimo. Ponto mínimo, vamos então analisar o ponto mínimo. Então, deste ponto, a curva desce, ela atinge o mínimo, depois volta a subir. Que ponto é esse? Quanto que ele vale lá no X? Menos 1,25. Então, esse é o valor do ponto mínimo. E o valor mínimo da função? O valor mínimo é o mesmo ponto, só que nós vamos analisar seu valor no eixo Y. Então, vamos colocá-lo aqui no eixo Y e vamos ver que o valor é
6,875. Ou seja, ponto mínimo e valor mínimo nada mais é do que esses números que deram aqui no resultado na hora que nós calculamos as coordenadas do vértice. Vamos para um segundo exemplo. Nós temos aqui fx, né, função x, igual a menos 3x² mais 4x menos 2. O primeiro passo é calcular as raízes da função. Então, nós vamos identificar o valor dos coeficientes a, b e c. Lembrando que eles são esses três números que aparecem aqui na equação. Então, menos 3, mais 4 e menos 2. A igual a menos 3, b igual a 4 e c igual a menos 2. Na sequência, nós vamos aplicar a fórmula de delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Vamos substituir e vamos ter o b igual a 4, 4 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é menos 3, vezes o c, que é igual a menos 2. Vamos começar a fazer os cálculos pela potência. Então, primeiro por aqui, 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16. Na sequência, nós vamos multiplicar esses três aqui. Vamos começar pelos sinais. Menos com menos é mais e mais com menos é menos. Então, aí eu vou ter 4 vezes 3, que é 12, 12 vezes 2, que é 24. Portanto, eu tenho delta igual a 16 menos 24. E isso dá igual a menos 8. Então, a partir daqui, eu já sei que eu não tenho raiz, né, para calcular, porque o delta deu negativo, então não existe raiz real, não tem fórmula de Bhaskara nem nada. Também serve para nos indicar que a curva não encosta no eixo X. Vamos para a segunda parte, que é calcular as coordenadas do vértice da função. Então, eu tenho aqui anotado os valores que eu vou precisar para usar na fórmula, que é o valor de A, que é igual a menos 3, o valor de B, que é igual a 4, e o valor de delta, que deu menos 8. Vamos começar pelo XV, usando a fórmula do XV. Então, XV é igual a menos, tá aqui, agora o valor de B, 4, sobre ou dividido por 2 vezes A. Então, eu vou ter 2 vezes menos 3, né? O A é igual a menos 3. E aí, eu vou ficar com menos 4 na linha de cima. E embaixo, eu tenho 2 vezes menos 3, que dá menos 6. E agora, nós vamos fazer a regra de sinais. Então, menos com menos dá mais. E aqui, eu vou passar para decimal. Então, eu vou ter 0,67. Eu vou colocar aproximadamente. Por quê? Porque esse número, ele dá uma dízima, né? Uma dízima periódica, que é aquela de 0,6666 infinita. Mas eu vou arredondar, então por isso eu estou colocando que é aproximadamente 0,67. Vamos agora calcular o YV. Então, YV igual a menos delta dividido por 4 vezes A. Então, igual a menos, vamos pegar o valor do delta. Delta é igual a menos 8, vamos escrever aqui. Sobre 4 vezes o A, que é igual a menos 3. E aí, eu vou ter menos com menos mais, então, eu vou ter mais 8 na linha de cima. E na linha de baixo, eu tenho 4 vezes menos 3, que é igual a menos 12. Então, vamos arrumar aqui os sinais, fazendo a regra, né? Mais com menos é menos. E 8 dividido por 12. Eu vou passar este valor para decimal. E vou ter aproximadamente 0,67 também, né? Só que aqui deu negativo. Por conta do sinal, fomos trabalhando aí com as regras e chegamos no resultado negativo. Portanto, as coordenadas do vértice são... nós temos para XV 0,67 e para YV nós temos menos 0,67. Vamos então agora para a parte da construção gráfica desta função.
Então, aqui eu tenho as informações, né? Tenho aqui que o A é igual a menos 3, o C é igual a menos 2 e as coordenadas do vértice que nós acabamos de calcular. Então, o que vai acontecer? Nós vamos precisar do A apenas para saber a posição da curva. Nesse exemplo, o A é igual a menos 3, é um número negativo, indica que essa curva fica nessa posição, com a concavidade voltada para baixo. Além disso, nós temos o coeficiente C, que é igual a menos 2. Esse fica fixo no eixo Y. Então, nós vamos lá no eixo Y procurar o menos 2. Então, eu tenho aqui o eixo Y, o menos 2 está aqui, eu já faço um ponto aqui que representa o coeficiente C. Em seguida, vamos encontrar o vértice, que tem coordenadas 0,67 e menos 0,67. Como é que fica, então? Bom, 0,67 é o valor do XV, portanto, está no eixo X. Aqui eu tenho 0, aqui eu tenho 1. O 0,67 eu vou considerar aproximadamente aqui, 0,67. E o menos 0,67 está no Y, é o valor de YV, então está no eixo Y. Então, aqui eu tenho o eixo Y, 0, menos 1. Eu vou considerar aproximadamente aqui o menos 0,67. E com a régua, eu vou ligar estes dois valores para formar um ponto. Então, ligando os dois, eu vou ter o ponto aqui. E esse ponto que eu encontrei é o valor do vértice, ok? Falta agora encontrar o outro ponto. Então, eu vou seguir a simetria. Ou seja, de 0 até 0,67, eu vou contar mais 0,67 aqui para frente. E isso vai dar 1,34. Então, eu venho aqui no 1,34. E vou ligar esse 1,34 aqui no 2. Eu vou usar a régua para isso, né? O indicado é que se use a régua para garantir aí um melhor traçado dessa curva, tá? Só retomando esse conceito do eixo de simetria. Eu sei que existe um eixo que se chama eixo de simetria, que passa pelo vértice e que é paralelo ao eixo Y. Então, paralelamente aqui, eu tenho o eixo de simetria. E ele me garante que a distância entre esses dois pontos, esse e esse, né? Essa distância reta, linear, né? Então, se eu for pegar esse ponto e lançar ele aqui, por exemplo, a distância que eu tenho entre esses dois é igual a 0,67. Significa que para o próximo ponto eu vou ter mais 0,67, né? Então, somando esses dois, eu vou obter 1,34, que é o valor que está aqui. 0,67 mais 0,67 vai dar esse 1,34, que vai fechar a curva ligando lá no menos 2. Estamos trabalhando com valor aproximado, então é bem próximo disso. Não é valor exato, porque nós arredondamos o valor lá na hora de calcular as coordenadas, né? Para facilitar o nosso trabalho, nós aproximamos o número. Então, nós estamos trabalhando com aproximação. Então, não é isso, mas é muito próximo disso. Então, o que nós vamos fazer? Vamos traçar a curva agora, que vai ficar com esse formato aqui. Então, nós vamos partir aqui do menos 2, vamos chegar até o vértice e vamos voltar. Temos aí, então, a curva traçada. Só falta responder o valor do ponto máximo e do valor máximo. Então, ponto máximo, a curva vai subindo e atinge o máximo, depois volta a descer. Ela atinge nesse ponto, que é igual a 0,67. Então, o valor do ponto máximo é 0,67. Agora, e o valor máximo? O valor é esse ponto também, só que quanto que ele vale lá no Y? Então, nós vamos pegar o ponto e vamos colocar aqui no eixo Y. Ele vale menos 0,67. Então, esse é o valor máximo desta função.